Isso aí. Vou ajeitar aqui. Convidar o pessoal para estar junto conosco aí já. Só compartilhar a live e já começamos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos quem está chegando. Só vou compartilhar a live aqui e já começamos. Salmo 119, versículo 77. Sejam bem-vindos, todos que estão entrando na live. Eu estou compartilhando aqui, a gente já começa. Feito. Então tá, gente, vamos começar? Hoje nós vamos continuar o nosso Salmo 119, nós estamos no versículo 77, então vamos ler o versículo 77. O versículo 77 ele é bem, muda bem pouca coisa nas traduções aqui, as versões, muda bem pouca coisa. Na NVI, eu vou ler todo o versículo e depois eu vou mostrar o que muda. Assim, alcança-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Essa é na NVI. Aí só a primeira parte do versículo ali, ó, alcance a tua misericórdia para que eu tenha vida, é assim na NVI. Na NAA diz assim, ó, venham sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva. Muda bem pouca coisa, viu? Na Almeida Revista e Atualizada baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva. E a segunda parte do versículo são todos iguais, porque a tua lei é o meu prazer. Na nova versão transformadora diz assim, ó, cerca-me de compaixão para que eu viva, para que eu tenha prazer na tua lei. Na versão fácil de ler, a tua compaixão de mim me deixa com que eu viva. E é um prazer viver na tua lei. Na nova tradução, na linguagem de hoje, tem compaixão de mim e eu continuarei vivo. Aqui muda um pouco, pois gosto de pensar na tua lei. Na tradução brasileira, Almeida 21 e Arque diz, sobre mim vêm as tuas ternas misericórdias para que eu viva, porque a tua lei para mim é uma delícia. Essa tradução aqui é uma das melhores que tem. É uma das melhores que tem. A Ark, né? E ela também é na King James, né? Na King James também é assim, ó. As tuas ternas misericórdias venham sobre mim para que eu viva, para que eu na tua lei eu me deleite. A versão O Livro, que a tua compaixão me envolva para que eu continue a viver e fazer da tua lei o meu prazer. E na NBV, cubra-me com o seu amor eterno, pois assim eu poderei continuar vivendo. E nesta vida ser o meu maior prazer obedecer a tua lei. Essa a NBV para mim é uma das mais que explica, né? Assim, cubra-me com o seu amor eterno, pois assim eu poderei continuar vivendo. Me cubra, Senhor, com teu amor eterno, que assim eu vou continuar vivendo. E a minha vida será o maior prazer obedecer a tua lei. Será que nós conseguimos ler esse versículo e colocar ele em prática na nossa vida? Será que a palavra de Deus tem sido um prazer na nossa vida? Se nós temos prazer em obedecer a palavra de Deus e fazer a vontade de Deus? Gente, é muito interessante. A mais parecida, né, como eu falei para vocês, a mais parecida com o original é a King James. Eu nunca tinha falado da King James, mas a mais parecida é a King James, que diz assim, as tuas ternas misericórdias venham sobre mim para que eu viva, pois a tua lei é o meu deleite. Que aqui ele fala sobre o deleite e fala sobre as tuas ternas misericórdias. Gente, isso é de uma profundidade tão grande que terna
A ternura vem dessa palavra, né? Então, tu tem uma misericórdia com ternura de mim, assim, é uma coisa maravilhosa, é muito gostoso se nós conseguíssemos entender de verdade. Esse verso, o salmista, ele está repetindo na realidade, ou está confirmando, porque é quase o mesmo pedido do versículo anterior. Ele continua no mesmo pedido, pedindo misericórdia e pedindo que Deus dê entendimento para ele, para que ele ande de acordo com a vontade de Deus. Embora a fraseologia seja um pouco diferente, mas na realidade a situação, o que ele quer dizer a bem dizer a mesma coisa. Como ele acaba de dizer, né, nos versículos anteriores, a tristeza da vida dele, a tristeza que ele tinha no coração dele, ela não conseguia ser removida. Nem a sua alegria conseguia ser restaurada de nenhuma maneira, senão pelas misericórdias exercidas por Deus em relação a ele. E aqui continua a mesma coisa. Ele não quer, eu não quero, ele está clamando, Senhor, eu não quero viver se não for por meio das tuas misericórdias. Eu não quero viver se não for de acordo com a tua santa e maravilhosa vontade. Eu quero que a tua palavra seja o meu deleite, que a tua palavra seja o meu prazer. Eu quero andar todos os dias nos teus caminhos e fazer as tuas vontades, para que assim eu possa me reconciliar contigo e assim eu possa fazer a tua vontade todos os dias da minha vida. É o meu prazer andar de acordo com a tua vontade, é o meu prazer fazer a tua vontade, é o meu prazer andar de maneira correta, andar na presença de Deus. Se vocês não acompanharam nós, quando nós fizemos o estudo do Sermão do Monte, olhe no nossa página do Instagram, do YouTube, que tem todas as relações. Nós estamos vendo aqui que o salmista, ele diz que a vida dele não tem graça se ele não se reconciliar com Deus. Nós vemos que a palavra de Deus fala para nós em Coríntios que Cristo veio a esse mundo para nos colocar e nos dar o ministério da reconciliação, para nós nos reconciliar com Deus. Gente, vocês não conseguem. Eu já falei para vocês que quando a palavra de Deus diz para nós que quando ele faz Adão, ele diz assim, ó, faça-se luz, faça-se água, faça-se a porção seca, e tudo ele manda que haja, né? E quando ele chega no homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele teve um cuidado grande para quando ele foi fazer o homem, porque eu já falei nos estudos de domingo, que ele cuidou, ele fez com tanto cuidado o homem, porque um dia ele habitaria no homem, né? Quando Jesus Cristo veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Deus encarnou, então ele precisava de um corpo que comportasse o poderio de Deus, e por isso ele fez o ser humano com esse cuidado. Então ele diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E ele faz Adão a imagem de Deus conforme a semelhança dele. Só que Adão cai em pecado por causa de comer o fruto. Não interessa quem errou, se foi Adão, se foi Eva, os dois erraram, os dois participaram, os dois foram condenados por causa disso. Os dois foram castigados por causa disso. Ele disse para o homem, ele disse, por causa que tu errou, tu vai comer do suor do teu trabalho. Então o teu sustento vai sair por canseira, por fadiga. Tu vai ter que trabalhar para ganhar o pão. Não vai ser mais dado por Deus, mas vai ser agora de uma forma pesada. Para a mulher ele disse, multiplicarei as tuas dores do parto, e tu terás inimizade, né, contra o mundo, né? Então ele colocou isso na mulher, e tu não serás mais dona do teu pensamento, mas o teu marido será. Ele colocou submissão da mulher sobre o homem,
submissão da mulher para o homem por causa desse pecado. E para a serpente ele diz, por causa disso, tu vai te arrastar por sobre o teu ventre. Quando chegamos lá em Gênesis, no capítulo 6, ele diz que o homem foi feito, as pessoas que são descendentes de Adão já não são mais a imagem conforme a semelhança de Deus, mas são a imagem conforme a semelhança de Adão, de pecador. Então nós perdemos o poderio, né? Nós perdemos a semelhança de Deus. Então quando a gente vê alguém dizer assim, nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus, não, nós não somos a imagem conforme a semelhança de Deus, nós somos a imagem conforme a semelhança de Adão. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Só que quando Cristo veio aqui nesse mundo, ele veio para nos reconciliar com Deus, para acabar com isso, para pagar esse erro. E aí quando ela diz para nós que todos aqueles que creem no nome de Deus, ele deu-lhes o poder de se formarem filho de Deus, ou seja, no momento em que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós já não somos mais a imagem conforme a semelhança de Adão, mas começamos a ser novamente a imagem conforme a semelhança de Deus, porque nós não somos mais filhos de Adão, nós somos filhos de Deus. E isso que nos transforma é o ministério da reconciliação. E é isso que o salmista está dizendo aqui. O salmista está clamando aqui, dizendo para Deus, as tuas ternas misericórdias venham sobre mim para que eu viva. Eu quero viver diante das tuas misericórdias, eu quero viver dentro do ministério da reconciliação. Mesmo ele não conhecendo Cristo, mesmo Cristo não tendo nascido ainda, ele tinha a expectativa que o Messias viria e abriria os caminhos. E por isso ele diz, eu quero estar dentro do ministério da reconciliação. E por que eu falei para vocês a respeito de se vocês não viram o Sermão do Monte, vocês olharem, porque aí agora eu vou mostrar para vocês o que é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, ele é quando o ser humano, quando Davi aqui no caso, ou nós, ou qualquer outro ser humano, ele reconhece que ele é espiritualmente pobre. E isso a palavra de Deus diz para nós no Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, ou seja, que eles são totalmente dependentes de Cristo. Mateus 5,3 fala isso para nós. Nós temos que reconhecer que nós somos espiritualmente pobres, que nós somos totalmente necessitados, que nós precisamos de Deus, nós não conseguimos andar de outra forma. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Senhor, eu quero as tuas ternas misericórdias, eu quero conhecer mais de ti, porque se não for assim, eu não vou viver, eu vou viver não uma vida de verdade, não uma vida abundante, mas uma vida de quem está aqui, só uma vida jogada. Eu preciso da reconciliação, eu reconheço que eu sou espiritualmente pobre, eu reconheço que eu preciso do teu poderio sobre a minha vida, eu reconheço que eu preciso me tornar teu filho para andar nos teus caminhos. E ele chora as suas mazelas. E bem-aventurado, né, o versículo 4, bem-aventurado aqueles que choram. Então o salmista começa a chorar e dizer, Senhor, eu não tenho condição de andar, eu não sei andar de acordo com a tua vontade, eu preciso que tu me ajude, eu sou totalmente dependente de ti, eu choro, Senhor, todas as vezes que eu erro, eu choro, Senhor, todas as vezes que eu não consigo fazer a tua vontade, eu choro, Senhor, todas as vezes que eu não te reconheço como Senhor da minha vida, quando a tua palavra não está incutida na minha cabeça e eu ando por caminho diferente, e aí eu me humilho diante de Deus. Esse é o versículo 5 do Mateus 5. Bem-aventurado aqueles que são humildes de coração. É isso, nós precisamos saber que nós somos totalmente dependentes de Deus, chorar as nossas mazelas e nos humilhar diante de Deus, dizendo, Senhor, eu não sei viver sem a tua presença, me ajuda, eu preciso de ti. E aí ele tem fome e sede da vontade de Deus, fome e sede de justiça, é o que diz no versículo 6. E aí eles, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, que querem andar de acordo com a vontade de Deus, que querem conhecer cada vez mais a palavra de Deus. É isso que nós temos sentido nas nossas vidas.
nós temos reconhecido que nós somos totalmente dependentes de Deus, nós temos chorado as nossas mazelas, nós temos nos humilhado diante de Deus, nós temos tido fome e sede de justiça da palavra de Deus, nós temos sido misericórdias, nós temos tido misericórdia das pessoas, nós temos sido misericordiosos, como diz no verso 6 lá, que diz: bem-aventurados os misericordiosos. Nós temos sido misericordiosos. Quando as pessoas passam na nossa volta, nós temos tido misericórdia dela, compaixão. Nós temos tido, quando as pessoas estão em erro, ao invés... Eu fiz hoje um videozinho que eu coloquei e eu mandei para vocês, para bastante pessoas, eu mandei o link para as pessoas verem, porque sabe o que acontece? Às vezes as pessoas são mais bem recebidas no mundo do que nas igrejas. As pessoas são mais bem recebidas pelas pessoas incautas, pelas pessoas ateias, do que pelas pessoas que se dizem crentes. Os crentes só julgam, os crentes só condenam. Será que nós temos sido, como diz no versículo 8, as misericórdiosas no versículo 7, será que nós temos sido, como diz no versículo 8, pacificador? Quando acontece alguma coisa errada, será que nós temos pacificado? Será que nós temos sido... uma vez eu fiz uma pregação a respeito de incendiário ou bombeiro. O que nós temos sido? Será que nós temos ajudado as pessoas quando elas estão passando por necessidade e nós temos apagado os incêndios nas vidas delas? Ou nós temos, ao invés de apagar, a gente tem feito cada vez mais? Sabe, gente? Isso que eu falei para vocês, as pessoas que reconhecem que são espiritualmente pobres, que choram as suas mazelas, que se humilham diante de Deus, que têm fome e sede de justiça, se tornando misericordioso e pacificador, essas pessoas se distinguem das pessoas do mundo. Se nós andássemos dessa forma, como diz no Sermão do Monte, se nós conseguíssemos colocar em prática só esses versículos, nós seríamos crentes verdadeiros. Nós andaríamos de acordo com a vontade de Deus. Nós não seríamos afetados com as preocupações do mundo. A palavra de Deus diz assim: por que vocês andam ansiosos? Por que vocês andam ansiosos? Se Deus sabe todas as coisas. No momento em que nós estamos reconciliados com Deus, no momento em que nós pegamos o ministério da reconciliação e colocamos na nossa vida, que eu preciso que vocês entendam, se vocês olharem lá no Sermão do Monte, que fala a respeito disso, o ministério da reconciliação, ele funciona da seguinte maneira: ele reconcilia nós com Deus, nós nos reconciliamos com Deus, nós reconhecemos, nós temos tudo isso que eu falei, nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes, nós reconhecemos que nós humilhamos diante de Deus, nós pedimos, nós temos sede e fome de justiça e andamos de acordo com a vontade de Deus, e aí nós nos reconciliamos com Deus. Aquele que era simplesmente uma criatura de Deus, Deus deu o poder e tornou ele filho de Deus. Agora nós não somos mais criaturas, mas somos filhos de Deus. Nós nos reconciliamos com Deus. E quando nós nos reconciliamos com Deus, qual é a primeira coisa que a gente faz? Nos reconciliamos com o nosso próximo. Como é que a gente pode dizer que ama a Deus ao qual a gente não vê, se nós não conseguimos amar o nosso irmão ao qual nós vemos? Como é que nós podemos dizer que nós não temos condição de perdoar uma pessoa se nós somos cristãos? E Cristo diz que nós devemos amar a todos, amar até o nosso próprio inimigo, amar aquele que nos agride. Ele não fala isso para que a gente seja bobo, gente, mas ele fala isso para que nós vivamos em paz. Porque se nós tivermos mágoa dentro do nosso coração, se nós tivermos qualquer tipo de tristeza em relação a alguém, nós passamos a vida inteira sofrendo, nós precisamos nos desfazer disso. E isso serve o ministério da reconciliação. Nós nos reconciliamos com Deus. Depois que nós nos reconciliamos com Deus, nós nos reconciliamos com o nosso irmão. Nós nos reconciliamos na vertical, e depois nós nos reconciliamos na horizontal. E depois que nós nos reconciliamos com Deus e com o nosso irmão, nós fazemos de tudo para que o nosso irmão se reconcilie com Deus. Isso é o ministério da reconciliação. Porque às vezes as pessoas falam a respeito do ministério da reconciliação, mas não entendem. O ministério da reconciliação funciona dessa forma: eu preciso me reconciliar com Deus, me reconciliar com o meu irmão e reconciliar o meu irmão com Deus, e assim nós todos vamos
encontrar-nos lá no céu. Isso é o ministério da reconciliação. É isso que o salmista está clamando aqui: Senhor, coloca sobre mim as tuas ternas misericórdias. Me reconcilia contigo. Faz de mim um novo ser. Faz de mim uma pessoa nova. E essa pessoa que ame as pessoas que estão na minha volta. Que eu ande de acordo com a tua vontade. Sabe, e quando nós nos reconciliamos com Deus, nós somos afetados por Deus. Nós não nos afetamos mais com as preocupações do mundo. As coisas estão acontecendo no mundo, cara, deixa acontecer. Ah, porque 2023 vai ser horrível. Cara, amanhã é de Deus, é Deus que sabe. Se eu tiver que passar necessidade, eu vou passar necessidade e vou agradecer a Deus. Se eu tiver o que comer, eu vou comer e vou agradecer a Deus. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos reconhecer Deus e ser alegres, ter uma vida de abundância no nosso viver. Não uma vida igual às pessoas do mundo. Sabe que a gente vê as pessoas do mundo se divertir. Nós olhamos sério, gente. Tu olha para as pessoas, parece que elas vivem uma vida maravilhosa. Não é isso que vocês têm, que vocês veem? Olha o Salmo 86 para vocês verem. Olha o Salmo 74 de Asaf, diz assim: cara, dá tudo certo para eles. Por que que na minha vida dá errado? Sabe? E para eles dá certo. Eles parecem que se divertem, eles parecem que vivem bem, eles parecem que vivem uma vida boa. Gente, o que eu tenho a dizer para vocês, que lá no Salmo 74 ele fala a respeito disso, e lá no fim ele diz: mas o fim deles é escorregadio. Ou seja, eles estão se divertindo na lama. Eles estão sendo felizes na porcaria. E você está com ciúme? Você está com... Como é que é? Quando tu quer viver a vida de alguém? Desejo de viver uma vida desta, uma vida escorregadia, uma vida de lama, uma vida de fazendo as coisas erradas. Sabe, a gente olha e diz assim: olha lá, o cara faz tudo, o cara é livre para fazer tudo, e eu não, a gente vive uma vida sofrendo ao invés de nós vivermos uma vida de alegria. Deus sabe todas as coisas, e quando nós nos reconciliamos com Deus, aquele que estava morto vive novamente. É uma vida diferente. É uma vida de alegria verdadeira, é uma vida abundante, é uma vida qual nós somos alegres em viver, nós vivemos de verdade. A palavra de Deus diz para nós que aquele que está em Cristo, mesmo morto, viverá. Nós somos vivos, nós estamos vivos quando nós estamos em Cristo. E essas pessoas que não estão em Cristo, que estão andando na rua, elas são mortas. E aí eu vejo crentes que acham que a vida dos que não são cristãos, das pessoas mundanas, né? Das pessoas que vivem conforme o mundo, é uma vida boa. E invejam, essa é a palavra, invejam a vida de mundanos. Gente, eu não quero a vida deles. Eles podem viver uma vida cheia de dinheiro, com bancos lotado de dinheiro, mas eles não têm paz na vida, eles não têm Deus na vida deles. E o salmista diz: Senhor, eu quero uma vida de misericórdia, eu quero viver em abundância, e eu quero ter prazer em andar nos teus caminhos. É isso que nós temos que orar para Deus: Senhor, modifica o meu pensamento. Coloca lá Romanos 12, modifica a minha mente, que eu comece a pensar de uma forma diferente, que eu veja a realidade dos fatos de Deus, que a luz da misericórdia de Deus brilhe sobre a minha vida, e restaure a minha vida, me tire da morte para a luz, e eu vivo uma vida de abundância, uma vida de alegria na presença de Deus. O salmista está pedindo aqui para que Deus o socorra. Me socorre, Senhor, com a tua bondade. Senhor, tu é bom. Nós vimos isso no versículo anterior. Senhor, tu é bom, e eu quero que tu me socorra na tua bondade. Eu tenho absoluta confiança na tua bondade. E eu sei que essa tua bondade é baseada na tua palavra. Tu não faz para uns e não para outros, mas tu faz para todos. Ele está se apegando não em uma promessa específica, mas ele está se apegando na palavra de Deus. Ele sabe o quanto Deus é fiel, ele sabe quanto Deus
é poderoso e é capaz de mudar a nossa vida, e ele está esperançoso em Deus, ele está esperançoso que a palavra de Deus se cumpra na vida dele, e a oração do salmista é conforme a palavra de Deus. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim: será que não é certo as minhas orações ser bíblicas? Eu pegar a Bíblia e fazer orações, por exemplo, pegar o Salmo 119 e orar, eu pegar o Salmo 131 e orar, ou pegar o Salmo 19 e orar. Ore o Salmo 19, gente. Pegue hoje de noite, façam isso. Pegue o Salmo 19 e orem ele para vocês verem a maravilha que é esse Salmo. Ele é avassalador. Ele é engrandecedor. Orem o Salmo 19. Mas só que quando a gente está orando um salmo, nós estamos orando uma palavra de Deus, nós não estamos orando aquilo que nós sentimos no nosso coração. Mas nada impede que nós, conhecendo a palavra de Deus nas nossas orações, nós usarmos a palavra de Deus. Porque nós usamos a palavra. Tu está querendo te aproveitar então? Pegar Deus no contrapé, né? Senhor, tu prometeu tal coisa. Não é isso que nós estamos vendo o salmista falar. Senhor, na tua bondade, eu vou pegar a tua bondade e vou clamar para mim. Eu vou pegar as tuas promessas e vou clamar para mim. Sabe por que nós não fizemos isso? Porque nós não temos poder. Não é poder de ser poderoso, mas nós não temos vida para barganhar com Deus. Olha a história de Ezequias. Isaías chega para Ezequias, entra no palácio e diz: Ezequias, junta as tuas coisas que essa noite tu vai morrer. E aí o Isaías vira as costas e sai do palácio. E aí Ezequias sai dali e vai orar e pede para Deus: Senhor, tu me conhece. Senhor, tu sabe como é que eu ando. Senhor, tu sabe a minha vida, tu me conheces. Então eu te clamo, tem misericórdia de mim. Assim como o salmista, tuas ternas misericórdias sejam derramadas sobre mim. Tu me conheces. E aí Deus fala para Isaías: volta lá e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Nós temos poder de barganha para falar com Deus. Será que nós podemos dizer para Deus: Senhor, tu me conhece. Senhor, tu sabe como eu tenho andado, tu sabe o que eu tenho feito, tu me conhece os meus caminhos, tu conhece o meu falar, tu conhece o meu pensar, tu conhece o meu andar. E em cima disso eu estou te pedindo: coloca as tuas misericórdias, coloca, Senhor, as tuas mãos sobre a minha vida e me ensina. Será que nós temos condição de falar isso? Mesmo sabendo que nós temos um Deus todo-poderoso, cheio de misericórdia, é o que ele clama, um Deus compassivo, um Deus que revela compaixão por nós, um Deus que se compadece, um Deus condolente conosco. Um Deus que não se agrada em ver os filhos dele passando aflições ou sofrendo, mas mesmo assim, ele tem que fazer o que nós vimos no verso 67, no verso 71, no verso 75, quando ele fala para nós que as aflições são para o nosso melhor, para modificar a nossa vida, e ele não se agrada de nos afligir, mas mesmo assim, ele precisa nos afligir, porque por meio dessas aflições, ele nos traz para perto dele. E é isso que nós vemos o salmista clamando: Senhor. Ele não agradece só pelas coisas boas, ele diz: Senhor, eu te agradeço pelas aflições, porque essas aflições têm me trazido para perto de ti, ela tem transformado o meu viver. E Deus se comove quando ele vê nós nós em meio à aflição. Deus se comove quando ele vê nós com problema. Deus se comove, Deus cuida da gente com um cuidado tão grande, gente. Sabe, às vezes não acontece na vida da gente que às vezes dá vontade assim: como eu queria fazer tal coisa, e aquela coisa aparece na tua frente. Como eu queria que acontecesse tal coisa, e Deus faz com que as coisas aconteçam. Deus tem um cuidado, Deus tem uma compaixão grandiosa para conosco. Ele nos ama de uma forma sublime, de uma forma inexplicável, porque nós não merecíamos, e mesmo assim ele teve misericórdia de nós. A compaixão de Deus suscita a nossa vida. Ela faz com que as nossas misérias sejam pequenas, porque nós nos alegramos
em todas as coisas que acontecem no nosso viver. O desejo do salmista se reúne a um só objetivo. Eu quero, Senhor, andar nos teus caminhos. Eu quero, Senhor, andar na tua lei. Senhor, a tua lei é o meu prazer. Ele fala isso no verso 76, ele fala isso no verso 77. A tua lei é o meu prazer e eu quero andar nela. Me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Coloca em mim fome e sede da tua palavra, fome e sede de justiça, para que eu possa andar de acordo com o que tu queres no meu viver. E aí nós entramos na palavra que diz que as tuas ternas misericórdias venham sobre mim para que eu viva. O salmista está fazendo um apelo da seguinte forma. Se a gente colocasse nos dias de hoje o salmista orando aqui nessa passagem, ele estaria dizendo assim: Senhor, eu estou todo quebrado, eu estou acabado, os meus ossos estão cheios de dor, eu não consigo mais andar. O mínimo toque que tu colocar na minha vida já vai doer demais. Qualquer coisa que tu faça, eu estou a ponto de morrer. Eu preciso que as tuas misericórdias venham sobre mim. Eu preciso que as tuas misericórdias se derramem sobre mim. Eu não posso, Senhor, mais nesse momento sentir dor. Já está doído demais. Eu estou te clamando por misericórdia agora. No versículo anterior, no 75. No 75 ele agradece pelas aflições. No 76 ele pede misericórdia e no 77 ele pede misericórdia. Ele está dizendo para Deus: Senhor, está doendo demais. Eu não vou aguentar mais uma aflição. Eu estou te pedindo agora que tu tenha misericórdia de mim. Eu sou uma flor pobre, cujo talo está quase quebrando. Eu estou pronto, Senhor, para me enrolar e morrer. Deixa, Senhor, que as tuas misericórdias me religuem. Deixa que as tuas misericórdias me liguem novamente a ti para que eu possa viver. Eu quero estar na tua presença agora. Eu quero te agradecer pelos problemas, pelas aflições. Eu quero te agradecer por tudo o que aconteceu na minha vida. Mas eu estou te clamando agora por socorro. Eu quero que tu me socorra. Eu estou deprimido. Eu estou diante da porta da morte. Eu preciso do teu socorro, Senhor, agora. Eu preciso que tu esteja junto de mim. Eu quero a tua eterna misericórdia. Eu estou te clamando agora nesse momento. É isso que eu digo para vocês quando a gente fazer oração, usar a palavra de Deus. Diz assim: Senhor, eu te agradeço por tudo que tem acontecido na minha vida, mas agora eu quero um refresco. Eu estou te clamando, Senhor, agora nesse momento que tu me dê misericórdia para que eu possa novamente me erguer e andar nos teus caminhos. Eu não aguento mais nenhum toque, num mínimo toque. Se tu fizer mais uma aprovação sobre mim, é capaz de eu morrer. Eu não quero morrer, eu quero estar na tua presença. Então derrama das tuas misericórdias. É isso que o salmista fala nesse versículo. Derrama da tua eterna misericórdia para que eu viva. Eu quero viver, eu quero andar na tua presença, eu quero te conhecer mais. Eu quero que as calamidades saiam da minha vida. Eu quero que aquelas ameaças que estavam sobre mim sejam retiradas nesse momento e tu me dê força para que eu possa viver agora diferente. Viu que hoje está sendo um pouco diferente dos outros dias? Que eu estou falando que nós temos que agradecer a Deus por todos os problemas e dificuldades na vida da gente, mas Deus nos dá a oportunidade de dizer para Ele, assim como Cristo lá no Getsemane, quando Ele ora e diz assim: Senhor, eu sei que a vontade, essa é a tua vontade, mas muda. Eu não quero passa de mim esse cálice. Eu não estou aguentando. Mas mesmo assim que seja feita a tua vontade na minha vida. Ele está mostrando para nós que não tem o porquê a gente não orar para Deus e dizer para Ele: Senhor, eu estou sofrendo demais. Eu preciso agora, nesse momento, que tu me dê um refresco. Eu preciso que tu me ajude. Eu estou correndo risco de vida.
Eu preciso me recuperar. Não sei qual é o problema que o salmista está passando nesse momento para ele fazer essa oração. Não sei se ele estava passando risco de vida, porque várias vezes tentaram matar ele. Eu não sei se ele estava doente, estava passando por um momento e ele precisava que a doença fosse curada. Não sei qual é o tipo de perigo que estava passando na vida dele nesse momento, mas ele clama pela compaixão de Deus. E isso que nós devemos fazer. Mesmo sabendo que Deus é misericordioso, mesmo sabendo que Deus ele é justo, mesmo sabendo que em meio à aflição Ele tá cuidando de nós, Ele permite que nós chegamos para Ele e dizemos: Senhor, eu careço da Tua misericórdia, Senhor, eu careço não só da Tua misericórdia, mas das Tuas misericórdias, é o que Ele clama aqui. Eu preciso no plural, eu preciso que as Tuas misericórdias sejam derramadas sobre mim. Eu preciso que o Teu gênero gracioso se compadeça de mim e me encha de graça, me enche de alegria. Sim, eu preciso das Tuas ternas misericórdias. Eu preciso agora, nesse momento, que Tu venha com a caixinha de socorro e cure as minhas feridas, limpe elas e coloque alguma coisa anestésica para eu não sentir a dor, que Tu cure as minhas feridas dolorosas e eu mude. Eu preciso que os teus ternos favores sejam sobre mim. Eu preciso da Tua ternura. Eu preciso, Senhor, da Tua suficiência. Olha para mim, Senhor, olha para esse coração sofredor que está lutando para buscar mais de Ti. E o salmista reconhece que não era capaz de buscar isso. Por isso ele diz: Senhor, eu te clamo pelas Tuas ternas misericórdias para que eu viva e que Tu me ensine a andar nos Teus caminhos. Eu não consigo nada, Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti. Eu estou aqui vislumbrando de longe a Tua graça, o Teu poderio, vislumbrando de longe o Teu poder completo. E agora eu quero rogar para Ti, Senhor, manda sobre mim as Tuas misericórdias, manda sobre mim o livramento. E eu preciso disso logo. Eu não estou mais aguentando. Eu estou a ponto de expirar, Senhor. Eu estou a ponto de não querer mais viver. Nós vemos isso não só com o salmista, mas nós vemos isso na Bíblia vários momentos, vários profetas de Deus que chegam a um ponto que dizem: eu não aguento mais. Nós vemos quando Elias entra, se enfia dentro de uma caverna, porque ele não aguenta mais. Nós vemos Paulo dizendo que estou sofrendo, já sofri chicotadas, já sofri naufrágios, eu preciso de Ti. O nosso socorro tem que ser Cristo, o nosso socorro tem que ser a palavra de Deus, a nossa alegria tem que estar nisso. Se não for isso, para que nós vivemos? Eu não consigo entender essas pessoas que acreditam que no momento que nós morremos a vida acaba. Qual a utilidade da vida? Passamos uma vida inteira sofrendo aqui para quando morrermos acabar tudo? Não. A nossa alma, ela é eterna. No momento em que nós nascemos, nós nunca mais vamos morrer. Nós vamos todos caminhando para o tribunal de Cristo, onde nós vamos ser julgados e vamos passar a eternidade do lado de Deus ou longe de Deus. Para onde nós temos andado? O que nós temos feito? A esperança do salmista é genuína. A esperança do salmista mesmo perante a morte, ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que Deus está em todos os lugares. Tem um ditado pagão que diz assim: de um inspiro espero. Eu acho que deve ser romano isso, né? Que ele diz assim: enquanto eu respiro, eu tenho esperança. Enquanto eu respiro, né?
Isso é uma realidade na nossa vida. A gente diz, cara, enquanto a vida há esperança, não é essa um ditado que tem aqui no Brasil? Enquanto a vida há esperança. Aqui o ditado é: enquanto respiro, espero. O cristão pode mudar esse ditado. Ele pode dizer assim, ó: mesmo quando eu expiro, eu ainda tenho esperança. A minha esperança está em Cristo, então não é a morte que vai me afastar de Deus. A minha esperança está em Cristo, a minha esperança está numa vida eterna. Eu vivo hoje não para essa vida curtinha qual nós temos de 60, 70, 100 anos. Lá sei eu quantos anos a gente vai viver, mas não é isso a nossa esperança. A nossa esperança é na eternidade. A nossa esperança é no genuíno Filho de Deus. A nossa esperança é viver as ternas misericórdias do Senhor. A nossa esperança é andar no prazer da lei de Deus. E isso é pós-morte. Nós vivemos uma vida inteira na esperança de andar de acordo com a vontade de Deus. Não é a morte que vai atrapalhar, não é a morte que vai nos afastar de Deus, não. Ao contrário, o que nos afasta de Deus é a vida. Porque se a palavra diz para nós que enquanto nós vivermos a nossa vida, nós estamos longe de Deus. No momento em que nós abandonamos a nossa vida, não é isso que ele diz? Toma a tua cruz e siga-me. Abandona a tua vida, toma a minha cruz e siga-me. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Mas não, nós estamos agarrados com unhas e dentes na nossa vida. Nós estamos agarrados com unhas e dentes no nosso viver. E nós não estamos nem preocupados com as ternas misericórdias de Deus, com a ternura de Deus. Nós não estamos preocupados. Nós estamos mais preocupados com as contas que vão vencer amanhã. Nós estamos mais preocupados com o boleto que vai vencer amanhã. Por eu estar desempregado, por eu estar doente e não ter o remédio para tomar. A minha vida, as minhas preocupações todas é como diz o sábio no livro de Eclesiastes, que a gente passa a vida inteira dando soco no vento. Nós corremos atrás de vento, nós corremos atrás de coisas que não têm valores. E ao invés de nós nos agarrarmos em Deus e clamar como o salmista diz: Senhor, derrama sobre mim as tuas ternas misericórdias, mesmo que eu tenha sido grandemente afligido, Senhor, lá no verso 75, mesmo que eu tenha passado por grande problema, eu preciso agora da tua ternura, eu preciso agora das tuas ternas misericórdias, eu preciso agora do teu cuidado, eu preciso agora do teu carinho, eu preciso agora que tu esteja do meu lado nesse momento. E aqui no português, gente, ficou uma coisa tão maravilhosa quando ele fala com essas palavras, né? A tua terna misericórdia, terna, de ternura. Gente, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Eu quero que vocês entendam, gente, que nós não existimos meramente. As criaturas, sim. Todos aqueles a que Deus fez, Ele criou, né? Nós somos criaturas de Deus. Mas no momento em que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos de ser criatura e nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, nós não vivemos, nós não existimos meramente, mas no momento em que aceitamos Cristo, nós começamos a viver e ter uma vida em abundância. Nós nos tornamos lépides, nós nos tornamos ágeis, nós nos tornamos alegres, nós nos tornamos contentes, gracejadores, joviais, lestos, ligeiros, rápidos, risonhos, cheios de vidas, vivazes e vigorosos. É assim que nós temos no sentido? Ou nós temos no sentido para baixo? Ou nós somos que nem o crente Wall-E, né? Que não sei se vocês conhecem, mas o Wall-E era uma hiena, que era um desenho animado de quando eu era pequeno. Vocês devem de não conhecer. Mas ela dizia ó dia, ó mês, ó ano, e só reclamava da vida. Será que nós vivemos a nossa vida reclamando? Ou nós agradecemos a Deus pelas coisas que têm acontecido no nosso viver?
Nós não agradecemos a Deus por tudo que está acontecendo, porque todas essas coisas que têm acontecido no nosso viver é para o nosso bem, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo com seus preceitos, de acordo com as suas vontades, de acordo com seus estatutos. Nós temos feito a vontade de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, pelo menos. Nós só temos vida, essa vida abundante, quando nós conhecemos a Deus de verdade, quando nós conhecemos a palavra de Deus. Porque se nós não conhecermos a Deus, nós não conseguimos ter vida, nós simplesmente existimos. Nós vemos milhares e milhares de pessoas no mundo simplesmente existindo. Elas existem até o dia do juízo. Depois do dia do juízo, elas não vão conhecer a Deus e não vão viver. E sabe o que nós estamos fazendo? Nós nos reconciliamos com Deus, estamos alegres e felizes, e não estamos fazendo a segunda parte, que é reconciliar-nos com os irmãos e reconciliar esses irmãos a Deus. Bem-aventurado aquele que chama a atenção daqueles que estão em pecado, porque se tu ganhares ele para Cristo, vai ter festa no céu. Mas se ele não quiser mudar de vida e continuar em pecado, pelo menos o sangue não está nas tuas mãos. Nós estamos levando a palavra de Deus para as pessoas. Nós temos que viver, gente. Nós temos que parar de existir. Sabe aquele dia que eu falei para vocês que Deus não existe? Deus não existe. Deus é. E nós, se nós existimos, quão triste é a nossa vida. Nós não podemos simplesmente existir, nós temos que viver na presença de Deus, andar de acordo com a vontade de Deus. E o verso termina dizendo: pois a tua lei é o meu deleite. Isso é verdade na nossa vida? A lei de Deus tem sido o nosso deleite. Eu falei um pouquinho aqui, não me lembro se foi na quarta, eu acho que foi na quarta-feira. Será que nós temos nos alegrado de estar na presença de Deus? Nos alegrado a ponto de dizer assim, sabe, como eu queria chegar de uma vez a hora do meu lanche, a hora do meu almoço, para eu conseguir pegar a Bíblia e ler um pouco, porque eu estou com sede de ler a palavra de Deus, eu estou com fome de ler a palavra de Deus. Eu quero que o meu dia de trabalho termine de uma vez, porque eu quero ouvir uma pregação de um cara que conhece muito da palavra de Deus e vai falar a verdade. Eu quero chegar em casa e me debruçar sobre a Bíblia e ficar 3, 4 horas meditando nela para conhecer mais. É isso que nós temos feito. Nossa, como eu quero estar na presença dos irmãos. O meu prazer é poder todos os dias me reunir com meus irmãos e nós falarmos a respeito das palavras maravilhosas de Deus. Isso é de verdade? A palavra de Deus tem sido o deleite na nossa vida, ou o nosso deleite tem sido os nossos prazeres? O nosso deleite tem sido pegar o TikTok e ficar vendo? Tem sido pegar o Facebook e ficar olhando coisas ou conversando? WhatsApp? O que tem sido de verdade a razão da nossa vida? O que tem nos alegrado? Sabe, gente, a palavra de Deus, ela tem que ser prazerosa no nosso viver. Não é no início. Quando nós começamos a pegar a palavra de Deus, começamos a pegar a Bíblia, dá sono, da tristeza, da vontade de fazer qualquer outra coisa. É lógico que é muito mais fácil nós pegar uma série e maratonar do que pegar a Bíblia e ler. Então eu não posso maratonar série. Gente, eu não estou falando nada disso. Tu pode pegar uma série e maratonar sem problema nenhum. O que nós precisamos fazer é viver uma vida de verdade. Nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus.
Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós temos que ter tempo para Deus, nós temos que ter tempo para o nosso divertimento, nós temos que ter tempo para o nosso trabalho, nós temos que ter tempo para a nossa esposa e esposo, nós temos que ter tempo para os nossos filhos, nós temos que ter tempo para a nossa casa, nós temos que ter tempo para todas as coisas. Não é isso que diz Eclesiastes 3, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ficar parado, há tempo de correr, há tempo de trabalhar e há tempo de descansar. É isso que nós precisamos. Nós precisamos mudar verdadeiramente o significado da palavra. Sabe, quando eu acho maravilhoso quando a palavra de Deus diz para nós que Abraão era amigo de Deus. Será que nós temos sido amigo de Deus? Será que Deus tem andado conosco em todos os lugares aonde nós andamos? Será que aonde nós vamos, nós mostramos Deus para as pessoas? Nós apresentamos Deus. Sabe quando tu anda com alguém que tu gosta muito? Quando tu chega num lugar, e diz para as pessoas, esse aqui é o fulano de tal, ele é meu amigo. Esse aqui, é isso que nós temos feito com Deus. Nós temos chegado nos lugares e tem dito isso para as pessoas. Olha só, esse aqui é Deus, ele é meu amigo, eu quero que tu conheça ele. Sabe, nós temos prazer na lei do Senhor, nós temos prazer em Deus, nós temos prazer, nós nos deleitamos na palavra de Deus, nós nos deleitamos em Deus e nós queremos que as pessoas conheçam a Deus. Ou seja, de novo, o ministério da reconciliação. Eu me reconciliei com Deus, me reconciliei com meu irmão, e agora eu quero que o meu irmão se reconcilie com Deus também. Isso é o ministério da reconciliação. Hoje eu estou falando a respeito de um salmo aqui, e o ministério da reconciliação está fluindo demais. Eu tenho prazer em fazer o serviço de Deus, eu tenho prazer em cumprir os mandamentos de Deus, eu quero fazer as coisas de acordo com a vontade dele. Eu sou propriedade de Deus. E eu clamo a Deus, Senhor, eu sou tua propriedade. Como eu sou tua propriedade, eu preciso que tu interponha por mim. Eu não quero mais viver, eu quero que tu faça eu viver. Eu não quero mais fazer as coisas, mas eu quero que tu me direcione a fazer as coisas. Eu sou tua propriedade, Senhor. É isso que nós temos falado? Não. Por quê? Porque nós queremos viver a nossa vida, nós não dizemos isso, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, não é isso que nós falamos. Isso não é coisa de cristão. O cristão, ele diz, se Deus quiser, não é isso que fala no livro de Tiago. Por que vocês dizem, amanhã eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou viajar, amanhã eu vou fazer... Não! Vocês deveriam dizer, se Deus quiser, amanhã eu vou fazer tal coisa. Não é da boca para fora, se Deus quiser, mas é se Deus quiser mesmo. Eu vou fazer as coisas se for da vontade de Deus. Se Deus quiser que eu faça, eu farei. Esse é o fundamento adequado para um dia nós poder chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, tu me conhece, tu sabe que tu é o meu dono, tu sabe que tudo que eu faço é de acordo com a tua vontade. Tu reconhece, os meus apelos nas minhas orações são apelos direcionados e ditos a respeito daquilo que eu tenho vivido. Eu vivo a palavra de Deus, não por causa de meritocracia, não de forma alguma. Eu não estou reivindicando com Deus, por Senhor, eu sou bonzinho e tu tem que fazer isso, que nem eu vi uma vez uma pregação de um pastor falando... Tu tem que dar o dízimo para Deus, porque quando tu dá o dízimo para Deus, Deus não fica devendo para ninguém. E aí quando tu dá o dízimo, Deus é obrigado a te dar de volta. Deus não é obrigado a nada. Não é por reivindicação das coisas que eu faço, não. Mas eu faço as coisas porque eu sou feliz de andar de acordo com a vontade de Deus. Tu consegue ler o que a Josi escreveu aí no Instagram? Ela disse, é difícil muitas vezes aceitar, mas não há nada melhor do que a vontade dele. A vontade dele às vezes pode doer em nós, mas é o melhor para nós. Acredite. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, quando nós conhecemos os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, nós agradecemos a Deus por todas as coisas, e não por
por mérito ou reivindicação, porque eu tenho andado corretamente, porque ninguém, a palavra de Deus para nós que ninguém conseguiu ser salvo por mérito. Todos nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Então não é por reivindicação, mas eu quero que vocês entendam e saibam que nós precisamos viver de verdade. Nós precisamos parar de existir e viver a vida de acordo com a vontade de Deus. E quando nós colocamos Deus como nosso amigo, quando Deus pode dizer, já pensou se um dia Deus puder dizer de nós, assim como ele disse de Abraão, Abraão é o meu amigo? Deus está disposto a defender e proteger os seus amigos. Deus está disposto a libertar os amigos dele do dia da angústia. Mas para isso nós precisamos ser amigos de Deus. Deus não vai deixar um homem morrer se o prazer desse homem ser a palavra de Deus. Nós não morreremos. Nós passaremos dessa vida para uma vida melhor. Nós não vamos morrer. A lei de Deus é derramada sobre a nossa vida no momento em que nós temos prazer nela. Agora, se nós não temos prazer, para que Deus vai falar com a gente? Nossa visão a respeito de tudo é limitada, mas Ele é Deus e Ele sabe exatamente isso. O salmista é o tipo de homem que viverá diante de Deus a lei de Deus. Nós vemos isso em todas as falas dele, em tudo que ele deixou escrito, que ele vivia a lei de Deus. Mas a pergunta que eu tenho a fazer, ele foi salvo porque ele conhecia a lei de Deus? Ele foi salvo por causa que ele andava de acordo com a vontade de Deus? Não, ele foi salvo pela misericórdia de Deus e ele clama isso a plenos pulmões nesse versículo. As tuas ternas misericórdias, eu necessito das tuas ternas misericórdias, porque eu não estou aguentando mais. Eu preciso que tu tenha misericórdia de mim. A palavra de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus, eu preciso que ele seja implementado na minha vida. Em contrapartida, se eu fizer tudo isso, ele não vai permitir que eu morra sem me deliciar nas suas palavras. Essa é a forma que Deus age conosco. Ele dá, sabe, é lógico que a nossa justiça está longe de ser justiça, né? Mas eu, como pai, eu tenho feito pelos meus filhos, eu tenho agido com meus filhos por meritocracia. Aquele que mais faz, mais recebe. Aquele que menos faz, menos recebe. Mas Deus não é assim. Deus não nos dá por merecimento. Mas é lógico que aquele que faz mais, recebe mais. O que eu quero falar, agora eu estou falando dentro de um paganismo, né? Mas se tu trabalhar 2 horas por dia, o teu salário vai ser um. Se tu trabalhar 8 horas por dia, o teu salário vai ser outro. Não estou falando de Deus, a bondade de Deus, eu estou falando aqui na lei da semeadura. É isso, a palavra de Deus diz isso para nós, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se eu for dedicado à palavra de Deus, se eu for dedicado todos os dias a buscar a palavra de Deus, cada vez Deus vai me dar mais condição de buscar mais. Não é isso que ele fala lá em Timóteo, dizendo que aqueles que têm condição, abençoe a obra do Senhor, porque quando vocês abençoarem a obra do Senhor, Deus vai abençoar muito mais a vida de vocês, para que vocês possam abençoar muito mais a obra de Deus. E Deus vai abençoando a nossa vida cada vez mais para que nós possamos abençoar muito mais as pessoas. E lá no livro de Tiago ele diz assim: sabe por que vocês não recebem? Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês estão pedindo coisas para deleite de vocês. Agora, no momento em que vocês pedirem coisas não para o deleite de vocês, mas para que a obra de Cristo cresça, vocês vão ser abençoados muito mais.
Entende o que é isso que eu estou falando? Então, no momento que nós buscamos a palavra de Deus, Deus vai nos dar muito mais condição de conhecer muito mais a palavra de Deus. Vocês já viram que quanto mais o cara lê a palavra de Deus, mais ele conhece a palavra de Deus, mais sabedoria ele tem. E aquele que não lê não conhece. Por que será? Ah, mas Deus não coloca no meu coração a palavra de Deus. Ele coloca no coração de acordo com a tua vontade. Como é que ele vai colocar no teu coração alguma coisa a qual tu não tem vontade? Tu não tem desejo. O teu desejo é o quê? O teu desejo é tal coisa, ele vai te dar tal coisa. Agora, quando o nosso desejo é a palavra de Deus, eu, com certeza, é isso que ele fala. A palavra de Deus é assim, você pede, Tiago de novo, se você pedir sabedoria a Deus, ele é fiel em dar abundantemente. Mas não, sabe o que nós pedimos? Um carro do ano, uma casa, uma mansão, lá sei eu o quê. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos e viver de uma forma diferente. Assim o Senhor vai nos manter vivos. Ó fé, ditosa fé, nós precisamos viver a fé de Cristo verdadeiramente. O crente realmente se regozija na lei do Senhor. E quando ele transgride essa lei, ele se entristece. Sabe quando tu faz alguma coisa errada, tu te entristece? O crente de verdade, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, quando tu mente para alguém, sabe? Porque nós somos seres humanos. E aí às vezes tu tá fazendo alguma coisa e sem querer tu mente. E aquilo dói no teu coração, tu precisa ir lá e dizer, olha, não é bem assim. Eu preciso reparar. Tu entra num lugar e tu briga com uma pessoa, aí depois tu vem para casa e te entristece, tu precisa voltar lá e pedir perdão para essa pessoa. Tu ofende um familiar teu e tu precisa voltar lá e pedir perdão para ele. Será que nós temos sido cristãos assim de verdade? Será que nós temos olhado para a palavra de Deus e ela tem sido real no nosso viver? Vamos pedir para Deus, Senhor, me repreende. Senhor, me prova. Senhor, faz com que eu, no meio dessa prova, eu extraia proveito, que eu conheça mais da Tua palavra. Mas também, coloca as Tuas ternas misericórdias sobre mim. As minhas súplicas, elas precisam ser levadas diante de Deus. Os meus pedidos, é isso que a palavra de Deus diz para nós, que as vossas orações sejam orações, súplicas e ações de graça. É isso que as nossas orações têm que ser, orações, súplicas e ações de graça. Nós precisamos levantar a Deus, mas nós não fizemos nada disso. Sabe, as tristezas nas nossas vidas são amargas, mas as alegrias que nós temos em Deus são muito maiores. Nós precisamos nos deleitar na lei do Senhor, e assim Ele não vai permitir que nós morramos. Ele vai lançar sobre nós as suas ternas misericórdias. Ele vai olhar para nós com ternura. Ele vai confortar os nossos corações. Ele vai transformar as nossas vidas. E aí nós podemos de verdade, assim como o salmista, agradecer a Deus e dizer: meu deleite é andar nas palavras do Senhor. Eu preciso, Senhor, que Tu faça a Tua vontade no meu viver. Eu preciso, Senhor, que as Tuas ternas misericórdias venham sobre mim, para que assim eu possa viver. Pois a Tua lei é o meu deleite. Que essa palavra seja uma realidade no nosso viver, e nós possamos viver de acordo com a santa, maravilhosa e graciosa palavra de Deus. Amém? Fiquem na paz, que Deus abençoe a vida de vocês, que nós possamos realmente viver esse versículo, que nós possamos reconhecer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais no nosso viver. Amém? Vamos orar? Vou pedir para Deus fazer uma oração para nós e assim nós encerramos o nosso louvor, nosso culto. Nosso louvor a Deus, né? Isso é louvor a Deus. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento que tivemos, Pai, para aprender da Tua palavra. Te agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde,
te agradecer pelo tempo, pelo clima, te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito e dado para nós. Somos tão falhos, tão errados, Pai, e mesmo assim, Senhor, tu cuida de nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós exaltamos o teu nome, Pai. Te agradecemos pelo nosso pastor que tem se dedicado, estudado para passar para nós aquilo que tu tem colocado no coração dele. Abençoa o Ministério Restaurar, abençoa, Senhor, as pessoas que estão enfermas, abençoa a Elaine, Senhor, eu te peço pela misericórdia de Jesus, que tu faça o melhor para a vida dela, Senhor Deus. Pois, Senhor, ela tem sofrido muito, Senhor, e seus familiares têm sofrido junto com ela, Pai. Mas tu sabe todas as coisas. Só a ti pertence, Senhor, o dom da vida. Mas nós te pedimos por ela, Pai. Pelo sangue de Jesus, Pai, nós clamamos, Pai, que tu olhe para essa tua serva, Senhor, com carinho e com amor, Pai. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês e até domingo, se Deus quiser.